estamos por aqui mais um pouquinho, porque a gente continua estudando as funções. E a gente viu que é a relação entre duas grandezas. Relação entre duas grandezas. E a gente até viu também, em algumas das questões da atividade, que ele faz uma substituição naquele termo que nós usamos de entrada e saída, ele chama de domínio e contra-domínio. Então eu tenho quase certeza que nessa aula vai vir alguma coisa nesse sentido. Verdade, né? No finalzinho da aula 28 vieram umas palavrinhas mágicas ali que a gente não tinha falado com vocês, né? Então tiveram 3 palavras: domínio, contra-domínio e imagem, né? Essas 3 palavrinhas, na aula de hoje, tudo vai ficar mais claro, tá bom? Então a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho mais sobre os conceitos da função e já algumas aplicações também. Na aula anterior foi de maneira intuitiva, né? A gente viu assim muitas coisas, mas o mais legal é que você pode continuar trabalhando de maneira intuitiva, né? Função, na verdade, tem aquele esquema, né, de como substituir, como que acontece, mas de maneira intuitiva também funciona e muito. Tá bom? Principalmente no Enem da vida, que as questões são práticas, né? Isso. Com leitura, interpretação e raciocínio lógico se resolve. Então, por aí a gente já vê que dá de maneira intuitiva para resolver muita coisa. Certinho? Certinho. Vamos lá então? Bora. Vem com a gente, aula 29. E na aula de hoje a gente vai trabalhar a ideia de função na sua parte 2, ou seja... Vamos entender domínio, contra-domínio e imagem. E vamos também agora fazer... vocês viram que nós fizemos as pegadas lá, onde nós colocávamos algumas fórmulas, algumas equações matemáticas. Só que nós não temos propriedade de essas equações matemáticas afim na função. E hoje nós vamos pegar essas propriedades. Isso mesmo. E para quem ficou com dúvida, né? Mas o que era aquilo que eles falaram na última questão lá das atividades de sala? Não conseguimos responder porque não nos foi passado esse conteúdo, esse conhecimento, né? Então, quando falamos de domínio, contra-domínio e imagem, a gente lançou só ficou a dica ali na aula anterior, mas agora que a gente vai explicar para vocês de fato com propriedade, né? E aí, lembra da máquina de calcular? Lembro. Oxê, ela me ajudou muito. Máquina de calcular. Não estamos falando de calculadora não, tá? Não. Também é uma máquina de calcular, né? É uma máquina de fazer conta. Ah, sim. Olha aí a diferença. Calculadora é uma máquina de fazer conta. Eu só não tenho aquela unha todinha lá, Não mas tem. eu sei fazer assim. Não é? Aí eles estão perguntando, professor, mas e qual a diferença da máquina de calcular para a máquina de fazer conta? A de calcular, ela te dá uma função. Você coloca ali, vamos até falar assim, lá no Excel. Lá no Excel, você tem lá em cima do Excel uma aba. Dá para fazer máquina de calcular. Uma aba que te fala assim, função. Aí tu escreve lá, f de x, tem uns comandos do Excel direitinho, que dá lá, aí você coloca lá 3 vezes x mais 5. Aí você escolhe a coluna ou a linha que vai ficar aquele valor. Quando você colocar um número naquele quadradinho lá da coluna ou da linha, ele já vai falar assim, opa, aqui é para fazer multiplicar por 2 somar 5. Multiplica por 2 somar 5. O Excel faz o processo da máquina de calcular. A calculadora, você tem que colocar lá 3 vezes 8 igual. Aí, ao quadrado igual. Se você misturar demais lá as operações e não separar direitinho, aí dá errado a resposta. Verdade, né? Claro. Então agora a gente vai aplicar mais um pouquinho da nossa máquina de calcular, trabalhando já essas questões de domínio, contra-domínio e imagem, identificando eles na máquina de calcular. Ou seja, quem entra, qual é o nomezinho? Domínio. Domínio. Quem sai? Imagem, né? Mas quem está esperando lá na saída dos resultados? É o contra-domínio. É o contra-domínio. O contra-domínio, ele está lá esperando, né? Tem vários valores, mas só o lançamento das setas vai de acordo com o resultado de cada operação, Beleza. que são as imagens, né? Imagem significa reflexo, significa o cara crachá, a gente diz, né? Mas então vamos lá, entender um pouquinho melhor. Quando então a gente fala da máquina de calcular, é a nossa situação problema, né? Ou seja, a nossa lei de formação. Aqui dentro da máquina de calcular vai ter uma operação que vai ser realizada, né? E aí com isso a gente tem o conjunto de entrada, acontece a operação e nós temos o conjunto de saída. Lembra da aula anterior? Sim, sim. Quem é o conjunto de entrada então? É o domínio. É o domínio, mais conhecido como X. É o xzinho, né? O valor que entra. E quem é o conjunto de saída?
Conjunto de saída é a imagem. A imagem, né? São as respostas, né? Também chamado de f de x ou y. O contradomínio fica aqui, ó, no aguardo das respostas, tá? Então, domínio, letra D, imagem, IM, e o contradomínio é o CD. Tá? Então quer dizer que agora nós temos assim, nós temos dois conjuntos, o domínio e o contradomínio. Isso, A e O B. domínio vai ser o primeiro conjunto A e o contradomínio o B. Só que quando os valores saírem de A, passarem pela máquina de calcular e chegarem no B, não vão ser todos que vão ter chegada, só alguns. Isso, às vezes todos têm. No caso de todos terem, aí a imagem é o próprio contradomínio. Ou o contradomínio é a própria imagem, tá certo? Ah, professores, não entendi isso muito bem, mas a gente vai explicando passo a passo para vocês. Olha aí que legal essa imagem, ó. A imagem da imagem, né? Temos lá o domínio, que é o conjunto que lança as setas, as flechinhas. Temos o contradomínio, que é o conjunto que espera as setas, né? E a imagem está aqui dentro, ó, é o resultado. São os resultados que deram das operações. Então, a função de A em B acontece dessa forma. Ó. Essa imagem é tão bonita, né? Bem aplicada mesmo. Então, temos a função de um conjunto A em um B. É sempre assim, de A em B? Não, pode ser de B em A, não tem problema. Né? É isso. E aí, nós temos o domínio, que é quem lança as flechas, temos o contradomínio, que é quem espera as flechas, e quem recebe as flechas é a imagem, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, um por um, identificando para vocês. Olha aí que legal. Deixa eu... Peraí, ficou um pouquinho fora aqui. Essas bolinhas aqui é para estar fora, tá? Essas bolinhas pretinhas aqui, elas estão fora, na verdade, aqui do lado de fora mesmo. Beleza? Ou seja, sobraram resultados que não foram flechados, vamos dizer assim, né? O contradomínio é todo conjunto azul. O domínio é tudo também, tudo que está lançando as flechas. A imagem, no caso, vai ser o verdinho aqui, né? Os resultados. Beleza. Tá bom? A gente vai dar exemplos práticos para vocês, bem tranquilo. Vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças, tá certo? Beleza, então? Falando de cada um agora especificamente, eu acho que é hora de anotar, né, professor Maurício? O que você acha? Aquela hora. Olha lá, não, coração preto não, vai ficar muito triste, né? Coração da aula, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Hora de anotar quem é domínio, quem é contradomínio e quem é imagem. Domínio são os elementos que pertencem ao conjunto A. Que lança as flechas. Isso. E o contradomínio são os elementos do conjunto B. Às vezes, geralmente, quase sempre... No problema, ele te fornece no enunciado o conjunto A e o conjunto B, que são os conjuntos que vão se relacionar. Só que para comprovar se o que está acontecendo é de fato uma função, nós precisamos fazer as aplicações dentro do que nós chamamos de relação de A em B. Ou seja, nós vamos pegar os elementos do conjunto A, vamos jogar na máquina de calcular, vai ser feito todo o processo operacional e vai sair valores para B. Às vezes, esses valores são iguais a todos os valores que já tem lá no nosso conjunto B, que é o contradomínio. Às vezes, no contradomínio sobram elementos. Então, nós dizemos que se ficar tudo igual, o contradomínio e a imagem são iguais. Se sobrar elementos no contradomínio, nós destacamos quem é o conjunto imagem e destacamos quem é o conjunto contradomínio. Beleza, melhor do que toda essa teoria, que é ótima também, né? Com certeza, conceitos, é a prática. Então vamos de exemplo, né? Nesse caso, vamos fazer o que o exercício está pedindo. Bora ver. Olha só, dados os conjuntos A e B. Conjunto A tem os elementos 1, 4, 7. Domínio. Domínio? Então já vamos anotando aqui. Quem é domínio? Conjunto A é o domínio. Os números que estão entrando na máquina de calcular, certo? E B? 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Contradomínio. Contradomínio. Entre esses conjuntos A e B é realizada a função f de A em B. Ou seja, olha só, uma aplicação dos elementos de A para os elementos de B.
definida por f de x igual a x mais 5. Ah, então esse aqui é o que está acontecendo dentro da máquina de calcular? Isso. Entra um valor e soma 5. Entra um valor e soma 5. Os valores que vão entrar é o 1, o 4 e o 7. Os valores que vão sair é a nossa imagem. Olha que legal. Gente, do mesmo jeito que a gente fez na aula anterior de maneira intuitiva, é o que vai acontecer agora, olha lá. Então, quais valores vão entrar na máquina de calcular? O 1, o 4 e o 7. O que eu tenho que fazer dentro da máquina? Somar com 5. 1 mais 5, 6. 4 mais 5, 9. 7 mais 5, 12. Então, os valores que entraram na máquina são os valores do domínio. Isso. Os valores que saíram da máquina são os valores da imagem. Quem estava esperando os resultados é o contradomínio, mas os resultados só foram o 6, o 9 e o 12. Ó. Esses outros aqui sobraram. O 1, o 4, o 7, o 8 e só. Pode sobrar? Pode sobrar. Não pode sobrar no domínio, mas no contradomínio pode. Beleza. Tá bom? Beleza. Professores, como isso ficaria no diagrama? No diagrama? Bom, nós vamos fazer os conjuntos A Olha e B. lá, quem é o A? 1, 4, 7. É os nossos valores de entrada da máquina de calcular. Quem que saiu? 6, 9 e 12. Olha lá, o 1 ligou com 6, deixa eu pegar um vermelhinho aqui. O 1 ligou com 6, o 4 com 9, o 7 com 12, que era para somar 5. Né? A nossa função era f de x igual a x mais 5. Sempre soma 5. E aí nós tínhamos outros valores lá. A gente tinha o 1, ó. A gente tinha o 4, a gente tinha o 8, a gente tinha o 7, que sobrou, não teve resultados para ele. Mas todo esse conjunto laranja aqui é o nosso contradomínio, que estava esperando resultados. O azulzinho ali, verdinho, não sei, é a nossa imagem, tá? Beleza. Então aqui ficou bem claro, ó, quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Certo? Certinho. Legal assim, né? A gente conseguir visualizar? Tá clareando para vocês essa questão de domínio, contradomínio e imagem? E é legal porque eles saíram da última aula, a atividade, meio assim, negócio de domínio, e aí começa já a aula tirando esse peso. Não tem mistério. Tudo isso aqui nós trabalhamos já. Nós trabalhamos a máquina de calcular separadamente, nós trabalhamos a ideia de conjuntos representados no diagrama de Venn, só que agora nós temos dois conjuntos diferentes, porque para ser função precisa ter esses dois segmentos, né? Que são as duas grandezas. Eu preciso ter essas grandezas. Então agora ficou mais tranquilo, agora você já tem propriedade para entender domínio, contradomínio e imagem. São só 3 fatores, é muito simples, tá? O domínio vai ser quem entra na máquina, é o D, geralmente o conjunto A, são aqueles valorzinhos que a gente vai lançar na máquina. Isso. Dentro da máquina está acontecendo uma operação, nesse caso aqui x mais 5. Entra na máquina, soma 5. Entra na máquina e soma 5. Entra na máquina e soma 5. É a nossa lei de formação, que a gente chama. O contradomínio é o que está esperando resultados. Isso. Nem todos podem receber as flechadas. Lançar, todos eles vão lançar a flechada, porque todo número que entra na máquina vai ter um resultado. Isso. Mas quem vai receber as flechas são os valores que fazem parte da imagem, tá? Beleza. Ah, professores, mas a imagem pode ser o contradomínio? Pode. Pode. Se não sobrar elementos ali no conjunto do contradomínio, a imagem é o próprio contradomínio, tá? Beleza. E, claro, a gente vai fazer isso mais vezes com vocês. Olha aqui, vai dar mais exemplificações e aos poucos vocês vão entendendo cada vez melhor. Olha lá na telinha, que aí a gente não fica aqui na frente, né? Mas olha que bacana. Olha lá, uma função de A em B. Domínio é o verde, lançando as flechas. Contradomínio é o rosa, esperando as flechas. Rosa ou laranja? Lá é laranja aqui. É, laranja, eu acho. O contradomínio está esperando as flechas. E quem recebe as flechadas é a nossa imagem. Então, a imagem é só aqui. E certo? Aqui eu acho que é negócio de x ao quadrado, não é? Ah, pode ser. Porque tá 2 para 1, 2 para 1, e sozinho. Pode ser. Se a gente tiver aqui 0, menos 1 e 1, menos 2 e 2. Eu não sei se está nessa ordem, né? Porque o 0 vai com... Acho que está fora de ordem. Só um exemplo, né, de valores isso, aí, né? Beleza. O único que está sozinho aqui é esse.
Esse é o 0. Aí aqui assim, pode ser o menos 1, e aqui o 1, e aqui o menos 2, e aqui o 2. Isso. Pode ser assim. Beleza? Beleza. Legal, né? Mais um exemplo, olha que bacana. Domínio contra domínio e imagem. Aqui, nesse caso, o nosso contradomínio é a própria imagem. Por quê? Porque não sobraram elementos, né? Os resultados que lançamos aqui, as flechas, tiveram recebimentos aqui do outro lado, no outro conjunto, e não teve valores sobrando. Então, nesse caso, contradomínio igual a imagem. Beleza? Beleza. Avançando então, vamos de mais exemplo, olha lá. Relacionando o conjunto A com o conjunto B, obedecendo a lei de formação dada por f de x igual a x ao quadrado menos 2. Beleza, olha lá que legal, professor Maurício. Pá, agora vem na tabelinha. Eu tenho que elevar ao quadrado e tira 2. Eleva ao quadrado e tira 2. Então, todos os números que entram na máquina de calcular, a gente eleva ao quadrado e tira 2. Eleva ao quadrado e tira 2. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Tira 2. Menos 1. 0 ao quadrado é 0. Tira 2. Menos 2. 2 ao quadrado é 4, tira 2. 2. 3 ao quadrado, 9, tira 2, 7. 4 ao quadrado, 16, tira 2, 14. Então, os números que entraram na máquina de calcular foram substituídos aqui, ó, em x, né? E tivemos resultado em y. Então, aqui nós já temos o domínio, e aqui nós temos a imagem. Certo? Isso mesmo, tanto é que o exercício já vem mostrando aí na sequência. Domínio e imagem. Tá bom? Vamos lá, mais um exemplo? Olha aí que legal. Então, toda vez que a gente tiver situações, né, que o contradomínio é a imagem, a própria imagem, são iguais, né, eles vão possuir os mesmos elementos. Ou seja, não sobram valores aqui, o 9, o 7, o 8, não tem isso. Não tem elementos sobrando sem receber flechadas, né? Então, nesse caso, o contradomínio e a imagem são iguais. Perfeito. Top, top, top. Beleza lá? Então, mais exemplo, vamos ver. Dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a função, podemos até falar assim, ó, e a relação, né, dada de função do conjunto A no conjunto B, definida por f de x igual a x mais 2. O conjunto imagem da função é... f de x igual a x mais 2 é a nossa operação que está acontecendo dentro da máquina de calcular. Então, vamos lá, olha que legal, né? Temos aí uma relação. Os valores que entraram na máquina de calcular. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Fizemos a operação, que é só somar 2. Soma 2. Menos 2 com mais 2. Zerou, né? São opostos, né? Menos 1 mais 2. 0 mais 2. 2. 1 mais 2. 3. 2 mais 2. 4. Então, esse conjunto aqui é a nossa imagem. Às vezes é só um izinho que vem nos livros também, tá? Mas a gente costuma botar um IM. Certo? Beleza, então essa questão aí dos elementos, domínio contra domínio e imagem, eu acredito que está bem tranquilo, né? Tranquilo. A gente vai precisar bastante disso, tá? Várias vezes a gente vai fazer referência, vai falar sobre, e o interessante é vocês estarem bem apropriados da ideia do que é cada coisa, tá bom? Perfeito. Até porque, como já comentamos, unidade 2 é só função. Então vamos precisar, tá bom? E definido por equações matemáticas, que bicho de 7 cabeças é esse? Não, calma. Não desespera. Não precisa. Lembra que nós falamos de uma companhia de táxi que cobra R$ 5,00 na bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado? Aquilo já é uma equação matemática? E aí, alguns alunos fizeram assim, peraí, 15 é 1,50 quilômetro rodado, multiplicou o quilômetro pelo tanto que ele andou, somou com 5. Perfeito. Só que nós sugerimos no exercício que usasse f de x igual a 5 vezes x mais 12. Isso é a equação matemática. E aí, nessa hora que eu vou montar a equação, eu tenho que ficar atento a 2 valores, que já aparecem 2 termos diferentes. Nós temos um termo que muda. Se eu produzo café e vendo café por saca, o meu lucro depende da quantidade de sacas de café que eu vendo, não é? Então, quer dizer, o meu lucro vai depender do X, Sim. que é o tanto que eu vendi.
Agora vamos imaginar que eu quisesse descontar o que eu gastei comprando as sacas para colocar o café. Ah, daí tem que fazer menos o custo. Aí vamos supor que eu comprei 200 sacas de 60 quilos para sacar o café. Entendi. Aí gastei tantos reais, então menos tantos reais. Então nós já fizemos isso, né? Então tá muito fácil. Aquele lá da gasolina já era isso também. Já. R$6 vezes o litro. Pronto. Então tá mais fácil. A pessoa pensa que vai ter novidade. Vamos fazer prova. Não, continua. Acha que vai ter novidade, a novidade já passou, porque já estão entendidos, já estão sabidos, professor Maurício. Vamos lá então para a gente finalizar a nossa aula, falando um pouquinho mais sobre as equações matemáticas envolvendo as funções. Já fizemos isso, tá? Desde a aula anterior a gente já viu que toda função tem uma chamada lei de formação. O que é essa lei de formação? É aquela que serve para expressar alguma situação, certo? Beleza. Generalizando problemas através de equações, tá? Nós falamos do táxi, não é? Nós fizemos equações para o táxi, fizemos umas equações para a gasolina, fizemos para os brincos que são vendidos. E aqui a gente tem uma ideia de atividade, tá? Não é uma obrigatoriedade. Aqui a gente lança propostas de atividade interativa com vocês, mas não é obrigatório fazer, só se for dentro do tempo aí, né? O que é calcular o consumo de energia? Cada aluno traz a sua conta de energia de casa. Aqui a gente vai mostrar um exemplo com vocês, mas vocês pegam o comprovante lá, o talãozinho da energia, e façam um comparativo, porque claro que a gente paga de acordo com o nosso consumo, né? Com o nosso gasto. Então, dá para fazer um comparativo aí nas contas de energia de vocês. Perfeito. E assim, a energia, diferente da água, né? Porque na água é assim, de tanto a tantos metros cúbicos de água, você paga uma taxa. É tabelado, né? Vamos criar taxas fictícias, tá? Vamos imaginar que de 0 a 5 metros cúbicos de água, ou 1.000 litros de água, você paga R$20. Só que se você gastar de 5.000 até 10.000, você tem que pagar mais uma outra taxa, aí aumenta. Então são somativas. Na energia é diferente. Na energia é assim, ó. Não sei que vai rodando um reloginho lá e tem hora que ele tá numa ligeireza, né? Quando usa o ar-condicionado, o chuveiro elétrico, o negócio vai... Corre. Mas aí... Perde tempo, não. O da energia é assim, tá no talão. Até tantos quilowatts-horas, o valor que você paga por quilowatt é um. Passou daquele valor de quilowatts, o valor que você paga por quilowatts é outro. Então, olha a diferença. Lá na de água, eu ia falar o nome disso aqui, né? Na de água, nós temos o quê? Para cada 1.000 litros de água, tem uma taxa. Então, passou desse valor, você já vai pagar a taxa, essa taxa mais a outra taxa. Entendi. Na energia, é assim. Ele verifica o seu consumo, passou do limite, aí você paga um valor por quilowatt. Então, nosso trabalho é esse. A ideia é você pegar esse talão de conta que a gente paga e verificar quanto que eu pago por quilowatt lá na minha residência. Tá no talão, tá escrito lá. Valor por quilowatt, tanto. Vê quanto você gastou de energia, multiplica. Então aqui é uma dica, né, de atividade que você pode estar fazendo aí, trabalhando o consumo de energia da sua casa, tá certo? Que tinha outras coisas que dava para calcular também? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, temos mais exemplos aí na pegada aí, ó. O professor Maurício falou de um consumo de água, então, por exemplo, em 5 minutos, determinada água, né, vamos lá, gastam 12 litros. 12 litros. Em 1 hora, gasta 144 litros. Esse padrão, não é 5 minutos, 12 litros. Então, 1 hora são 60, né? 60. Então, para chegar em 60, tem que multiplicar por 12. Isso. Então, 12 vezes 144. E um dia? O dia tem quantos minutos, quantas horas? Gasta 3.500 litros, né? Então, de toda forma, a gente consegue fazer uma relação, que é uma função, e também consegue relacionar aí com a domínio e imagem, né? O domínio seria o tempo e a imagem é o resultado, a quantidade de litros. Tá certo? E, claro, né, resolvendo essa questão, a gente pode pensar em minutos, né? Porque ali a gente viu que, né, 1 hora é o mais adequado para a gente ficar, né, relacionando, né? Porque 1 hora são 60 minutos, tá certo? E aí 144 litros. Então é 144 litros por hora, beleza? Então olha que legal, 144 vezes x, sendo esse x a quantidade de horas. E aqui a gente mostra para vocês também um diagrama, né? Olha que legal.
fazendo a mesma relação que a gente fez anteriormente, com tempo e litros de consumo, tá Então certo? eu posso fazer tanto na tabela como no diagrama de Venn? Isso, pode ser, pode ser. E agora vamos fazer uns assim manualmente com eles? Vamos. Olha lá. Função f de x igual a 2x. Ah, tá. Então a máquina de calcular é uma máquina de duplicar. Duplicar. Lembra que a gente fez a máquina de triplicar? Sim, Só que sim. aqui essa é dobro, é de duplicar, né? Ainda não é manual, mas a gente já vai chegar lá, tá? A máquina é de duplicar, então todo número que entra a gente faz o quê? Multiplica por 2. Menos 1 vezes 2. Menos 2. 0 vezes 2. É 0. 1 vezes 2. É 1. É 2. 2. 2 vezes 2 é 4, né? Então, todo valor que entra, a máquina é de duplicar. Multiplica por 2. Agora, outro exemplo aqui. Função é f de x igual a x ao quadrado. É outra operação dentro da máquina de calcular. Todo valor que entrar, o que a gente tem que fazer? Elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado. Olha aí os resultados. Menos 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, é 25, né? Beleza? Beleza. E aí, mais uma agora. Multiplicar por 2 e soma 1. Multiplicar por 2 e soma 1. Isso é o que está acontecendo dentro da máquina de calcular. Bora ver. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 é 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. Olha aí, então pronto, né? Nesse caso, olha lá, os valores que vão entrando, vão tendo resultados. Menos 1 com o menos 1, o 0 com 1, o 1 com o 3 e o 2 com o 5. Certo? Certo. Beleza! Melhor do que fazer assim no surgir é a gente fazer praticando com eles, né, professor Maurício? E lá vem Cascão! Anima a galera! Agora sim a gente vai fazer aqui manualmente junto com vocês, tá? Exemplo. Seja a função f de d nos reais dada pela lei de formação f de x igual a 2x mais 1. Professor, mas eu falou que era de A em B. Não, é do primeiro conjunto no segundo conjunto. O primeiro conjunto aqui é o conjunto domínio. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aqui o contradomínio é os números reais. Sim. Então, aí ele quer saber a imagem. Pode ser qualquer valor, né? Aham. Multiplicar por 2 e soma 1, não é esse aí? Multiplica por 2 e soma 1. É o mesmo. Só que lá entrou um valor a mais. Aqui era o menos 1, 0, 1 e 2. E lá é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então tem os resultados dali pra frente, a gente até sabe, né? Olha lá, a gente já sabe que vai dar menos 1, 1, 3 e 5. Menos 1, 1, 3 e 5. Então, provavelmente, letra D, ó. Menos 1, 1, 3 e 5, a gente já sabe que é a resposta. Mas vamos fazer aqui com vocês, tá? Então, olha lá, quem é a lei que entra? Multiplicar por 2 e soma 1. Então, f de x igual a 2x mais 1. Então, todos os lugares que entrar x, multiplica, né? Multiplica por x e soma 1. 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 E multiplica por x e soma 1. Então, vamos substituir? Vamos. Olha lá, então a gente tem quais valores? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Então, vamos lá. 2 vezes menos 2. Dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. 3. Pronto, já chegamos no valor que estava faltando aqui, ó. Beleza? Depois, menos 2 com mais 1, menos 1. 2 vezes 0. 0 mais 1 é 1. Olha aí, chegando aos resultados. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Pronto, chegamos à resposta correta aí, realizando todas as operações, tá certo? Certinho. Mais um exemplo, vamos lá? Considere f uma função com um domínio nos números reais. Olha só, o domínio são os números reais. Tal que sua lei de formação é dada por y igual a menos 1 mais 3x.
Monte no diagrama de Venn a relação entre os valores x e y. Vamos escolher aqui 3 valores. 3 valores tá ótimo, né? Real, né? Pode Isso, ser. então y é a mesma coisa que f de x, tá? Sempre. É a mesma coisa que f de x, tá? Y é igual a menos 1 mais 3 vezes x, certo? Certo. Aqui, ó. Beleza? Olha lá, então onde tiver x, a gente vai substituir por 3 valores, a gente combinou aqui, né? Então vamos lá, vamos pegar um negativo, 0 e um positivo? Pode ser? Quando o exercício não dá os valores, a gente mesmo cria. Menos 1, 0 e 1. Geralmente a gente pega um negativo, 0 e um positivo, né? Primeiro a gente faz a multiplicação, não podemos esquecer dessa parte, tá? Então temos menos 1, menos 1, menos 1, mais 3 vezes menos 1. Mais com menos? Menos. 3 vezes 1? 3. Mais com nada, mais. 3 vezes 0? 0. E mais com nada mais, 3 vezes 1? 3, né? Então chegamos às conclusões que menos 1 com menos 3? Menos 4. Menos 1 com 0? Menos 1. E menos 1 mais 3? 2. Eu estou devendo 1 e tenho 3 para pagar. Então esse aqui é o meu resultado, é a minha imagem, ó, tá? Então vamos fazer isso agora no diagrama? Olha lá, no diagrama é assim, ó. Tem os valores de entrada aqui que a gente escolheu, menos 1, 0 e 1. E tem os resultados de saída da máquina, que são as imagens. Ou seja, esse com esse e esse com esse. As setinhas. Certinho? Certo. Bem simplesinho, bem fácil, né? Vamos aí de mais um exemplo? Dada a função y igual a menos x mais 2, o domínio menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o contradomínio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto imagem dessa relação é... Beleza, e aqui a gente pode fazer até mentalmente, né? Só que aí temos um sinal negativo aqui para ter cuidado, ó. Por exemplo, o primeiro valor que entra na máquina é o menos 2, né? Menos 2 mais 2. Depois, o segundo valor que entra é o menos 1. Menos 1 mais 2. Ó, por conta do menos daqui e tem o menos dos valores, tá? Agora, depois eu tenho menos 0 mais 2. Depois eu tenho menos 1 mais 2. E por último eu tenho menos 2 mais 2. E aí a gente vai resolver a parada aí. Menos com menos, dá aqui mais. ó, menos com menos, mais, vai dar mais 2 mais 2. Mais 2 mais 2 é 4. Depois menos com menos, mais. Então vai dar mais 1 mais 2. Mais 1 mais 2? 3. Mais 3. Menos 0 não faz diferença, só sobrou o 2. Menos 1 mais 2? 1. E menos 2 mais 2? É 0. 0. Então, quais são os meus resultados, né, de imagem? 4, 3, 2, 1 e 0. 4, 3, 2, 1 e 0. Tá onde como resposta? Letra D. 4 e 3, 2, 1 e 0. Não tá na ordem, tem problema? Não, tá bom? De trás para frente, 0, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Beleza. Então, certinho. são as imagens aí, só que no sentido de baixo para cima aí, né? Beleza. Tá beleza? Legal, né? E aí a gente vai construindo conhecimento com vocês, resolvendo exemplos. Teve alguns que vieram já nos surgir para você ficar com essa propriedade do material aí. E tem uns que a gente faz aqui, bota a mão na massa. Que é para você fazer no aqui material. a gente não deixa só vocês fazendo, não. A gente faz junto com vocês, tá bom? Beleza. E aqui para não esquecer, olha que legal, quando é função e quando não é. Importante a gente salientar isso aqui, né? Quando é e quando não é. Não pode ficar sozinho, que é o caso desse aqui, amarelinho aqui, ó. Não pode ficar sozinho. No domínio não pode ficar sozinho. Domínio, o primeiro não pode. Como é que eu sei quem é o primeiro? O que tá lançando a flecha, ó, aqui, Tá ó. lançando a A flecha. flecha tá vindo aqui pra cá. Aqui não pode ficar sozinho e não pode casar com dois, tá? Aqui também, ó, não pode ficar sozinho, tá bom? Beleza. Mesmo que não sobre elementos aqui não pode sobrar, Não pode. tá? Porque o Então nós domínio, temos que né, tá identificar jogando a onde máquina. que pode e onde que não pode. Então esse slide aqui, ele é muito importante para você identificar quando é e quando não é a função, tá bom? Beleza. Brincando com os números, vamos lá? Hora de lançar a nossa charada de hoje. Na verdade, é um desafio, vamos ver. 70% geralmente erram essa brincadeirinha aqui, essa charada. E a charada é: em qual vaga está estacionado o carro amarelo?
16, 06, 68, 88 e pulou pro 98. Ele tá parado numa vaga Eu ali. acho que é o 78, porque ele fez Não, 68, 88, 98, ele tava meio que... Não, porque tem 06, tem 76. Não, mas eu acho que aqueles ali não tem nada a ver. 16. Eu acho que, Eu a lógica tá do 68 pra frente. Eu acho que é 96. Eu acho. 96, porque misturou o 6 do 9, 68 e virou... Não sei. Tem uma lógica, tem que ter a lógica. Vamos chegar centralizando as ideias aqui, porque essa aí é com vocês, tá? Então, já a gente volta com atividades de sala, revisões e tudo mais, mas agora a gente já tá assim, ó, de maneira intuitiva, por conjuntos e usando as equações matemáticas. Perfeito. Olha aí como nós já estamos apropriados do assunto, né? Então, é hora de colocar em prática. Daqui a pouco a gente está por aqui.